seria o Morro da Mangueira, o que seria a favela da Mangueira sem a escola de samba, sem a Estação Primeira? Seria apenas mais uma favela das centenas que o Rio de Janeiro tem. Madureira seria muito menos valioso, muito menos importante culturalmente, sem a Portela, sem o Império Serrano. E eu tenho certeza que as pessoas desses lugares se sentem pessoas mais interessantes por causa das escolas de samba. Oba, oba, paraíso hospitaleiro, onde do alto se avista o sol primeiro. Araxá, 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 oba, oba, paraíso hospitaleiro, onde do alto se avista o sol primeiro. És fonte de conhecimentos pra ciência, prova fiel da resistência dos primitivos animais, cenário onde vivemos em luta constante contra bravos bandeirantes. O sangue flui a todo instante, nasceu enfim São Domingos do Araxá, um solo livre pra explorar uma nova colonização. Com a vinda do Vigor surgiu a libertação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tirando essas questões, vamos dizer assim, negativas, né? Eu fico pensando se a gente está falando de duas escolas, né? As de samba e as escolas educação formal, educação ali da sala de aula. Se é possível aprender com algum enredo que se torne, que fale de algum lugar. Muito. Tem um compositor da Imperatriz Leopoldo Ney, o Toninho professor, autor de vários sambas na escola. Ele tem esse apelido, literal, ele é professor de escolas públicas no Rio de Janeiro. Ele dá aula numa escola, por exemplo, em Cordovil, uma escola municipal. E ele usa vários enredos de várias escolas de samba. Ele é professor de história. Ele usa vários enredos, aliás, mentira, ele é professor de português. Ele usa vários enredos para ensinar. É possível, sim, aprender. A força como meio de comunicação da escola de samba, ela é uma excelente ferramenta para ser usada para o aprendizado na escola formal, digamos assim. O problema é que é pouco usado, porque tem muito preconceito contra a escola de samba. Você tem uma carga, uma imagem negativa muito atrelada à escola de samba, no mínimo pela permissividade que acompanha o carnaval. O carnaval seria um momento, tem um entendimento, na minha opinião equivocado, de que o carnaval é um momento de bagunça, de desordem, que nas escolas de samba não tem nada disso, ao contrário, é uma coisa absolutamente organizada a escola de samba. Então acaba que eu acho que a educação formal ela não se aproveita disso do jeito que poderia se aproveitar, não só em relação aos enredos sobre lugares, como em relação à verdadeira história, até mesmo do Brasil, que é muito menos contada do que a história formal. Quer dizer, se fala muito mais da Princesa Isabel do que do Zumbi dos Palmares, e as escolas estão aí. Se fala muito mais da religião católica do que das religiões de matriz africana, que são tão exaltadas pelas escolas de samba, e isso podia ser usado muito mais. E eu fico imaginando também, para complementar, para pensar um pouco, né, Murilo, que assim, a própria identidade do seu lugar. Já que a gente está falando de território, né, eu sou Mocidade Independente de Padre Miguel, conheço Padre Miguel, né, com as suas questões sociais, enfim, porque convivo naquele universo que é a escola de samba. Hoje tem uma agenda absolutamente importante para o mundo do samba, que o samba das escolas de samba, as escolas de samba, estão perdendo a conexão com os jovens. Os jovens das comunidades hoje estão muito mais ligados ao baile funk, do que ao samba. O samba é uma coisa meio de 30 anos para cima, né? Você tem a partir de 30 anos de idade. Isso é muito grave, porque você vai perdendo a renovação da própria arte, né? E a escola, aí no caso a escola formal, poderia ser um canal para você recuperar isso. Quer dizer, eu fico pensando assim, hoje lá em Nilópolis, por exemplo, terra da Beija-Flor, deve ter um bisneto do Cabana, que foi o compositor, autor do primeiro samba enredo da Beija-Flor,
e que inscreveu a Beija-Flor no desfile da escola de samba da cidade do Rio, é um compositor absolutamente importante, gravado pelo Martinho da Vila, por vários outros cantores importantes. Deve ter lá um bisneto, talvez, dele, que nunca ouviu falar do avô dele, ou se ouviu falar, achava que o avô dele era só mais uma pessoa ali daquela cidade esquecida no meio do caminho ali, à beira de uma linha de trem, sem saber que o avô dele inventou, de certa forma, uma das nossas escolas de samba mais importantes. Quer dizer, a escola formal, as escolas lá de Nilópolis, se ocupassem em contar a história do Cabana, talvez um menino lá hoje, lá numa dessas escolas, poderia descobrir esse universo e ajudar a renovar e a perpetuar essa arte. Pelo que a gente está conversando aqui, dá para entender que se esse diálogo entre a escola regular e a escola de samba fosse um diálogo mais intenso, mais profícuo, a gente poderia reforçar aí a questão do pertencimento, por exemplo, e da identidade. Sem dúvida. A gente está chegando já ao fim dessa nossa conversa, Aidon, infelizmente. Eu queria ouvir mais de você em relação a isso. O que seria possível aprender sobre território se as escolas regulares abraçassem essa relação, abraçassem ou olhassem para a escola de samba dessa forma? O que daria para aprender se essa abordagem, essa relação entre carnaval e território fosse retratada nas escolas? Eu acho que você fundaria um círculo de virtude, um círculo virtuoso. Porque se você mostraria para aquelas pessoas desses lugares, a imensa maioria das escolas de samba está em comunidades populares que são, historicamente, mais ou menos desde que Cabral, não Sérgio, Pedrópolis, chegou aqui, desde que ele chegou aqui, 500 tantos anos atrás, são lugares esquecidos pelo poder público, com 1000 problemas, e as pessoas lá são meio, na minha opinião, salvo exceções, são meio conformadas com esse destino. A escola de samba, voltando, por exemplo, ao Morro da Mangueira, ou a Nilópolis, da Beija-Flor, ou a Caxias, da Grande Rio, ou lá Padre Miguel, Realengo, Vila Vintém, lá da Mocidade, o lugar consegue inventar um movimento artístico desse envergadura, sabe, desse tamanho, que atrai a atenção de tanta gente. A gente também é bacana, entendeu? Não é só Ipanema da Bossa Nova que é bacana, a gente também é bacana, a gente é até mais bacana, porque fazer Bossa Nova com saneamento básico, né, ali do lado da praia, com a brisa do mar, até eu, né? Até eu é exagero, né, gente? Pelo amor de Deus, todo respeito a Tom e Vinícius. Mas você produzir arte nesses lugares é uma coisa incrível. E só isso já seria suficiente para que essas pessoas olhassem o mundo de uma outra forma. Porque elas estão associadas aqui. O que o cotidiano desse lugar está associado? É enchente, é doença, é violência, abandono. Então, assim, a escola de samba não é nada disso. Quer dizer, você pensa Nilópolis, é um município nada. Um município dormitório do Rio de Janeiro, na beira da linha do trem. Não é sequer o município mais importante da Baixada, nem o segundo, nem o terceiro. E, no entanto, o nome da cidade é conhecido no mundo inteiro, porque a escola chama Beija-Flor de Nilópolis. Então, assim, só isso já é suficiente para valer a pena investir muito mais nessa convivência de todas as escolas com as suas comunidades. Tá certo, Aidon. Muito obrigado por ter vindo até aqui conversar bom prazer com a gente hoje. Sempre que precisar, estamos aí. Bom carnaval e boa sorte para Beija-Flor. Bom carnaval para todo mundo, boa sorte para a mocidade. Não, filho que ganha é melhor. Eu sempre defendo isso. Tenho amigo em todas elas. Quando é melhor ganha, eu estou satisfeito. Obrigada, Aidon. Obrigado. Ana Jacinta de São José, beija José Carneiro de Mendonça, a beleza José Pereira, força e fé, que sedução, a escrava Filomena é fascinação. Ana Jacinta de São José, beija José Carneiro de Mendonça, a beleza José Pereira, força e fé, que sedução, a escrava Filomena é fascinação. Tem cheiro bom, esse tempero nos convida a viajar. Quero renascer em suas águas, para prolongar a vida, me hospedar no meio até o seu conforto, desfrutar de sua genial arquitetura. A Beija-Flor em alto astral, esse carnaval nos traz belo recanto, em Minas Gerais, Araxá, Oba, paraíso hospitaleiro, onde do alto se avista o sol primeiro. Araxá, oba,